que nos confronta, que nos dá o direcionamento correto, Senhor, para uma vida cheia do Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento dessas crianças, Senhor, cuidar de cada um deles, Senhor, que a Tua palavra, a boa semente da Tua palavra venha a ser plantada e regada em seus corações, para que, Senhor, no tempo presente e futuramente venha a dar bons frutos para a Tua glória. Usa mais uma vez, Senhor, diaconisa Andressa, que estará ali, Senhor, ministrando a Tua palavra, capacita ela, canaliza ela na vida do Teu Santo Espírito, Senhor, que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada pequenino, Senhor. Da mesma maneira, eu quero orar pela vida do pastor Johnny, homem, Senhor, que tem se disponibilizado a pregar a Tua palavra, Senhor, a pregar o Evangelho. Usa mais uma vez o Teu servo, Senhor, capacita ele, Senhor, para que possa falar, Senhor, aquilo que o Teu Santo Espírito colocou em seu coração, Senhor, e que os nossos ouvidos essa noite venham estar atentos a tudo aquilo que há de ser ministrado, Senhor. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Leva esse menino. Aleluia, boa noite, amada igreja. Rapaz, isso aqui cai não, né? Bênção de Deus, meus amados. Estranharam que as crianças subiram, né? Então, irmãos, eu sou pastor da Igreja Batista Central, Jardim Fluminense. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Johnny. E trouxe minha esposa, meus filhos, meus dois pequenos estavam aqui. E eles subiram, pessoal, porque todo domingo eles correm para ver quem chega primeiro lá no pai deles, que está lá no púlpito para orar pelas crianças. Aí é uma briga, né? Um quer agarrar aqui, outro quer agarrar ali. Então eles já estão acostumados já. Aí querem chegar primeiro, fica com ciúme das crianças, não pode chegar perto do pai. Mas é bênção de Deus, tá? É esse desafio que a gente vive e é uma bênção poder a gente ver que as crianças amam estar na casa do Senhor, adorando a Deus. E eu sei que essa igreja aqui é uma igreja que investe em crianças, amém? Por que eu digo isso? Porque eu me lembro que eu trouxe aqui o meu projeto lá, Toque de Graça, e a gente ficou bem aqui, ó, cheio de criança aqui, um monte de menino do futebol daqui de vocês, e um monte de menino do futebol nosso lá, e a gente aqui pregando o evangelho para eles, orando por eles, e isso é missões, queridos, isso é missões. O presbítero Max me chamou para trazer a palavra nessa noite, eu me sinto honrado por estar aqui diante dos irmãos. Deixei a igreja, não está sozinha, está bem acompanhada lá da minha irmã, a irmã Fernanda, vice-presidente da nossa igreja, está trazendo a palavra lá na IBCJF. Para quem não sabe onde fica, a Igreja Batista Central Jardim Fluminense fica ali perto do Guanabara, em Alcântara, tá? Porque ninguém conhece Jardim Fluminense. Quem é que conhece Jardim Fluminense? Levanta a mão. Ninguém, né? Nem eu conheci, irmãos, antes de ir para lá, nem eu. Quando eu recebi o convite para pastorear essa igreja, eu não sabia da existência do bairro Jardim Fluminense. Mas quando fui pela primeira vez conhecer, fiquei impressionado, porque é um oásis no deserto. É um bairro que não tem tráfico e nem tem assalto, irmãos. Dentro de São Gonçalo. E eu fiquei impressionado, realmente impressionado. Bairro muito pequenininho, ele fica ali entre o Mutondo, entre Jardim Alcântara, entre Alcântara, e fica ali bem perto daquele prédio comercial que tem ali, perto do Justo Café, é ali naquela área ali, tem vários condomínios, enfim. Parque das Águas, é isso aí, pertinho dali. Bairro bom, gente, povo bom, gente boa, mas muitos desafios, muitos desafios. Eu me lembro que aqui no Catarina nós também temos o Toque de Graça, ali na Segunda Igreja Batista em Jardim Catarina, foi meu primeiro projeto. Os meninos do Toque de Graça aqui do Jardim Catarina são diferentes dos meninos do Toque de Graça de Jardim Fluminense. Daqui do Jardim Catarina são filhos de traficantes, filhos de pessoas mais humildes, né? Então você tem uma diferença muito grande no comportamento de pessoas, onde nós temos filhos lá de gente que é militar, advogados, pessoas que moram em condomínio, a cultura é diferente, o jeito, o comportamento é diferente. E por que está falando isso? Por que você está falando isso, pastor? Porque quando falamos de missões, quando falamos de evangelismo, quando falamos de obra de Deus, irmãos, tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu vi que os irmãos saíram para evangelizar hoje, né? Trouxeram aqui um relatório lindo,
eu fiquei impactado com a irmã falando ali que teve um rapaz que não aceitou receber a oração sozinho, foi lá, chamou toda a sua família. Eu comentei até com a minha esposa, falei, a mesma história da mulher samaritana, né? Que não guardou a bênção para si mesma, mas planou para toda a cidade que o Messias estava lá no poço. E esse jovem, eu vou falar uma coisa para a senhora, quando a senhora falou da história dele aqui, eu pensei nessa casa aí, para vocês abrirem uma célula lá, um estudo bíblico lá e alcançar toda essa família para Cristo. Porque através desse jovem aí, eu tenho certeza que a palavra do Senhor é bem-vinda ali. Explorem isso, porque é uma porta maravilhosa de acesso do Evangelho ali naquela família. Irmãos, então quando falamos de missões, de obra de Deus, nós falamos de algo que precisa ser feito com estratégia, com inteligência, com sabedoria e principalmente com alegria, com felicidade, com o coração no altar, como quem realmente vive isso constantemente em sua vida. Porque não adianta você sair em campo para evangelizar se você não ama Jesus, cara. Se você não tem Jesus no seu coração de fato, se você não vive uma fé sincera, uma fé onde você está totalmente entregue ao Senhor, cara, quando tu sai em campo para evangelizar, você fica perdido. Mas você, mesmo vivendo uma frieza, uma apatia, se você de alguma forma foi arrastado até esse movimento santo, eu tenho certeza que você será impactado. Ou você vai sair correndo e nunca mais vai voltar, ou você vai ser impactado, porque você vai ver a carência, a necessidade, corações vazios, esperando o poder de Deus para preencher. E você foi escolhido por Deus para levar as boas novas. Você foi escolhido por Deus para levar, para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, que salva, transforma, liberta o cativo, meus irmãos. Amados, eu posso ouvir o som das correntes se arrastando na vida daqueles que estão presos ao pecado. De forma espiritual, você enxerga isso, porque é muito triste a condição do ser humano que está afastado da presença do Senhor, longe da presença de Deus. Hoje eu compartilhei um vídeo no meu Instagram que mostrava um teste social, onde um jovem ele oferece uma garrafa de cachaça ou um pacote de jujuba para o camarada que vive em condição de rua vender e ter ali um seu lucro para poder de repente sair daquela situação. E esse jovem ele oferece para vários moradores de rua. Você aceita uma cachaça ou um pote de jujuba para vender? Lacrado, fechado. Irmãos, foi feito isso com mais ou menos 6 moradores. Os 6 escolheram a cachaça. Os 6. E todos eles deram a mesma, alguns não deram justificativa nenhuma, só pegaram, mas a maioria deles deram a mesma justificativa. Trabalhar? Não quero. O governo me sustenta. A cachaça é melhor. Teve um que pegou e falou assim: eu prefiro a cachaça e uma sombra para poder descansar. Gente, o pecado aprisiona. Às vezes você pensa assim: ele está em condição de rua porque ele de repente ficou pobre, perdeu tudo e está lá. Não, irmãos, a maioria deles desistiram das suas vidas, estão sem esperança, não tem um propósito, não tem uma missão. E você, querido, que está aqui nessa noite, o Senhor te levantou com um propósito e com uma missão. O propósito da igreja do Senhor Jesus é adorar a Deus, e a adoração não é louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor faz parte da adoração, mas não é isso. Adoração, irmãos, é obedecer, é obediência ao Senhor. E se você é um adorador, você cumpre o propósito de Deus obedecendo, e não louvando, e não fingindo que é crente, não se vestindo como crente, não falando como crente, mas vivendo como um cristão. Amado, se você é um adorador, você é obediente ao Senhor. E quem obedece ao Senhor, obedece e cumpre a missão. A missão da igreja, irmãos, é de fazer discípulos. E fazer discípulos é algo muito difícil. Muito difícil. Vai muito além de você passar por alguém e dizer: olha, Jesus te ama e eu também. Fazer discípulos, meus irmãos, é persistência, é amar. É fazer aquilo que está além do que é esperado.
Porque se você disser para a pessoa ali fora, dar uma quentinha para ela e dizer, olha, Jesus te ama, amém. A pessoa pega a quentinha, glória a Deus, vai embora. Isso o mundo faz, o espiritismo faz, o tempo todo, e eles acreditam que isso salva, isso de alguma forma traz algo melhor para eles. E isso, irmãos, todo mundo faz. Agora, fazer discípulo, somente um servo genuíno, verdadeiro de Cristo Jesus, sabe fazer. Porque para fazer discípulos é preciso você viver Jesus. Não tem como fazer discípulos sem viver Jesus, meu irmão. Não tem como. Hoje mesmo eu falava para a classe de discipulado da nossa igreja. Eu dizia assim, olha, o valor que a igreja tem na vida de um servo de Deus é tremendo. Porque tem muitas coisas que eu aprendi somente na vivência. Eu contei um relato para eles, ainda que seja um relato que pareça ser bobo, engraçado, mas eu aprendo muito com isso. Eu me lembro, irmãos, de ter vindo fazer um movimento evangelístico, missional, aqui no Reame. Quem conheceu o Reame? Hoje está fechado, não está o Reame? O Reame é aqui em Santa Luzia. A gente saiu de lá, de Jardim Catarina, fizemos um movimento para cá, para o Reame, em Santa Luzia, para na época a gente fazer um culto com as crianças, trouxemos uma caixa de isopor de guaravita, lanche, um monte de coisa para as crianças. Irmãos, eu tinha menos de um ano de conversão. Estava sendo eu discipulado de forma indireta pelos meus líderes da juventude. O pastor não estava nesse movimento. Os diáconos não estavam nesse movimento. Sabe quem estava nesse movimento? Só os jovens da igreja. E dava para contar nos dedos quantos eram. Uns 5 mais ou menos. E aí, irmãos, estava eu lá. Johnny, com mais ou menos 18 anos de idade. Acabei de vir do mundão perdido. Mas olha, entusiasmado com as coisas do Senhor. Tudo muito intenso, tudo muito, sabe, maravilhoso, tremendo para mim. Aquilo falava no meu coração, ardia no meu coração de uma forma tremenda. E aí, irmão, estava eu lá. E atualmente o pastor Maurício, na época era líder de jovens, o meu líder. Hoje um colega de ministério, pastoreia a 2ª Igreja Batista em Alcântara. A gente nunca imaginou isso, irmãos. Nunca passou pela nossa cabeça naquela época que a gente seria pastor. E aí, estava lá, Maurício, de um lado, segurando a caixa de isopor, cheio de gelo, com um monte de guaravita, e eu do outro lado segurando também. E a gente vinha conversando, levando do carro até para dentro do Reame, né? A gente estava ali no quintal do Reame. Irmãos, Maurício deu uma topada numa pedra tão grande, pense numa topada. Que o menino catou uma cavaca, foi de peito no chão e pá! A caixa de isopor caiu no chão e já o gelo para todo lado e guaravita para todo lado. Eu caí junto com ele. Eu sei que quando eu olhei para a cara dele, eu pensei, ele vai soltar um palavrão agora que só misericórdia. Aí Maurício diz assim, ó, tem misericórdia, Senhor, Pai da glória, aleluia. Aí ele fazia assim no joelho. Aí eu, Deus seja louvado, meu amigo, que eu achei que tu ia soltar um palavrão agora, ele está amarrado em nome de Jesus. Por mais que eu pensasse nisso, cara, eu não vou falar isso aqui na tua frente, nem fora da tua frente. Meu irmão, isso aqui são as marcas do evangelho na nossa vida. Cara, gente, parece bobo, mas eu me emociono ao lembrar. Isso marcou minha vida. Esses e outros momentos que a igreja me proporcionou, marcaram minha vida, me fizeram amadurecer e crescer. Me lembro de momentos com alguns irmãos da igreja, onde eu tive desavenças, dificuldades. E eu precisei aprender a perdoar, eu precisei aprender a lidar com as diferenças. Ser cristão exige de você esforço para obedecer. Ou você acha que perdoar é fácil? Não é fácil. Você precisa fazer de tudo para viver em paz com todos. É o que a Bíblia diz. E eu me lembro, irmãos, de tentar umas 5, 6 vezes conversar com a irmã na qual não estava querendo falar comigo. Vocês imaginam, irmãos, eu subi no púlpito para ministrar o louvor e a irmã está ali. Onde está aquela irmã de cabelo curtinho ali, ó? Ela fazia assim, ó, lá vai ele agora, é um falso profeta. Eu, misericórdia, sério, gente. E eu ministrando louvor, não sei o que, aquela coisa, e a irmã falando mal de mim. Aí eu vou pegar essa irmã hoje. Quando terminava o culto, eu ia atrás dela, ela vazava. Falei, caraca, não é possível, Jesus.
Aí teve um dia que eu falei assim, hoje não passa. Peguei minha esposa que está ali, falei, ó, tu vai ser testemunha disso. Aí peguei ela, falei, ó, vamos cercar ela lá na porta, não vai passar não. Acabou o culto, a gente ficou lá na porta esperando ela. Ela passou, minha irmã, vem aqui, fala com a senhora rapidinho. Aí ela fechou a cara assim, vem cá. Ô, minha irmã, pelo amor de Deus, me perdoa, irmã. Para com isso, coisa boba e tal. A senhora mora no meu coração. A irmã chegava a trincar os dentes, irmão. Gente, se eu contar para vocês o que era, coisa assim, boba demais. E outra, eu estava totalmente certo na situação. Mas eu, mesmo assim, pedi perdão. Porque se ela se sentiu ofendida, é porque eu precisava pedir perdão. Eu ofendi ela de alguma forma. Aí, ela trincou os dentes, disse que me perdoava, me abraçou se tremendo toda. Eu disse, minha irmã, a senhora mora no meu coração. Chega, para com isso. Acabou, morreu o assunto. Então tá bom, meu filho. Vamos marcar um jantar lá na minha casa. Eu falei, não, aí também não é para tanto. Depois a gente vai fazer esse jantar. Calma, calma. Irmãos, isso é a igreja do Senhor. Viver como um discípulo de Cristo dá trabalho, não dá? Exige esforço, não exige? Exige que você sirva ao Senhor de forma alegre, feliz, de forma constante. E é por isso que eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no Salmo 100. Vamos meditar juntos nessa palavra? Fazer missões, amados, é de fato desafiador. Mas se você deseja viver o evangelho genuíno, verdadeiro, é necessário que eu e você nos esforcemos para tal. Salmo de número 100, eu vou ler para os irmãos na versão Almeida Revista atualizada, tá? Para esta mensagem, e neste texto eu prefiro essa versão, mas eu uso a NVI, tá? Mas esse texto aqui eu quero ler com os irmãos na Almeida Revista atualizada. Salmo 100, verso 1 ao 5 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Servi ao Senhor com alegria. Vamos todos juntos? Servir ao Senhor com alegria. O tema da mensagem dessa noite, irmãos, é a felicidade no servir. Quando falo de servir ao Senhor com alegria, irmãos, só serve ao Senhor com alegria quem o conhece. Só serve ao Senhor com alegria quem sabe o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Só serve ao Senhor com alegria quem de fato entregou a sua vida para Ele e entendeu que Evangelho é morrer para o mundo e nascer de novo. Só serve ao Senhor com alegria quem de fato se importa, se interessa em agradar o seu Senhor. Porque se Cristo de fato é o seu Senhor, meus amados irmãos, você precisa se esforçar ao máximo para agradar o seu Senhor. Porque se você não estiver nem aí, se você de fato não amar a Cristo, não for sincero com a sua fé, cara, você vai se arrastar pela vida inteira e vai enganar a si mesmo. Nós estávamos no mês de julho, estamos ainda, né? Fechamos hoje. A temática lá na igreja, a motivação verdadeira. E aí eu sempre, durante o mês todo, eu perguntava para a igreja, qual a sua motivação para estar aqui? Qual a sua motivação para que você caminhe no caminho no qual você está caminhando? Você está aqui nessa noite como um usurpador, como aquele que está tirando o lugar de uma outra pessoa que ama o Senhor? Ou você está aqui de fato como um servo genuíno, como um servo que serve ao Senhor com alegria? Não com pesar. A Bíblia o tempo inteiro nos convida a servir, nos convida a frutificar, nos convida a estar na presença do Senhor com
alegria. Então por que essa tristeza, igreja? O mundo lá fora está perdido, longe, afastado de Deus e está desanimado, sem esperança, sem propósito, sem missão. Mas você, cristão, não. Você tem propósito, você tem missão. O problema é que muitas vezes você e eu nos esquecemos do nosso propósito e da nossa missão. É por isso que a gente fica desanimado. É por isso que a gente fica angustiado. Porque se você reparar, a seara é muito grande. Eu tenho certeza que os líderes dessa igreja sentem o peso da responsabilidade e esperam que cada um de vocês cumpra com o seu dever, porque o Senhor nos deu dons e talentos. Se cada um de nós nos debruçássemos na obra do Senhor, disponibilizando nossos dons e talentos, meus amados, eu tenho certeza que o fardo dos líderes dessa igreja seria muito menor. Se cada um de nós chegássemos e falasse: olha, pastor, pode contar comigo para o que o senhor precisar. Eu não sei tocar baixo não, mas tenho disposição para aprender. Eu não sei tocar violão não, mas estou aqui disposto a aprender. Se a igreja quiser investir em mim, se a igreja precisar, eu estou aqui. Olha, pastor, eu não sei falar não, tenho a língua pesada, igual Moisés, mas se precisar de peso para papel, eu estou aqui. Mas, irmãos, a obra do Senhor é muito grande. São quantas pessoas para alcançar em Santa Luzia? Já pararam para contar? O tamanho da população nesse lugar? Esta rua aqui, os vizinhos, o que eles falam da igreja, o que eles falam de vocês? Fazer missões, irmãos, com inteligência, com sabedoria e com alegria, é de fato você, olha, se debruçar nesta obra, investigar aqueles que estão ao seu redor, saber qual a religião que predomina no bairro, escutar os vizinhos da igreja, o que eles falam, o que eles pensam sobre a igreja. Por que eles não entram aqui? Por que eles não vêm aqui? Escute, pergunte. Eu me lembro, irmãos, assim que assumi a IBCJF, mais ou menos uns 6 meses depois, nós fizemos um evangelismo, que era um censo. Esse evangelismo, a cada irmão, cada equipe levava um censo. E esse censo tinha algumas perguntas específicas para o pessoal que morava ali em Jardim Fluminense. Qual a sua religião? O que você pensa sobre igreja? Você conhece a Jesus? Alguma vez você já visitou uma igreja? Você conhece a Igreja Batista Central de Jardim Fluminense? Irmãos, eu fiquei impactado com as respostas. E tinha uma pergunta muito interessante que a gente fazia também. Você aceitaria uma visita da nossa igreja na sua casa para um culto evangelístico e tudo mais? Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que disse sim. E deixou inclusive o número de celular para que a gente entrasse em contato e marcasse o culto. Eu sei que de mais ou menos umas 150 pessoas abordadas, nós conseguimos 30 números de celular. Cara, isso é fantástico. Isso é tremendo. Irmãos, evangelizar, fazer discípulos, não é simplesmente fazer um movimento solto e deixar para um mês depois você fazer um outro movimento desse. Ou 6 meses depois, não sei. Depende da estratégia dos irmãos. Mas fazer discípulos, irmãos, é você alcançar aquela família ali. Eles receberam aquela oração, receberam aquela palavra. Cara, foca neles. Pega dados. Aproxima. Faz visita. Pergunta. Ora. Vai atrás. E olha, vai ali, ó, batendo, até a porta se abrir. E vai chegar uma hora que essa família vai estar aqui, ó, entre vocês. E quando ela estiver aqui, acolham, abracem. Prepara a igreja, sabe por quê? Porque quando essa família vier, ela vai chegar cheia de problemas. A mulher vai ser fofoqueira, o marido vai ser beberrão. Você, igreja, está preparado para isso? Você tem paciência para discipular esta família? Porque se você não tiver paciência para discipular essa família, não prega o evangelho para ela. Porque ela vai entrar aqui na igreja e ela precisa ser recebida. E precisa ser moldada em Cristo Jesus através da sua vida. Através de vocês, irmãos. Suas atitudes, seus gestos, sua fala, como você se comporta, como você reage a estímulos. Isso tudo será observado. Você tem que ter coragem para repreender e exortar com amor.
E tudo vai depender de como você se comportar dentro da casa do Senhor. Eu me lembro, irmãos, dos comentários do meu pai de sangue, quando entrou na igreja com a gente. Depois que ele aceitou Jesus por uma dor terrível na vida dele, no casamento dele, ele aceita Cristo, passa a caminhar com a gente na igreja, e ele começa a observar as coisas. E ele chegava em casa e começava a falar. A cantina não sei o que lá está largada. O irmão fulano de tal não vai no culto, nunca. EBD nem se fala. Mas eu tenho que ir todo domingo, né? Porque vocês ficam me impressionando. Mas o irmãozinho lá que serve na cantina nunca vai na EBD. Fulaninho, culto à noite, nunca vi. Olha só, irmãos. Você pensa que aqueles que vocês estão evangelizando não fazem essas críticas, não? Na igreja meu pai ficava quietinho, só observando. Chegava em casa, ele soltava um monte de veneno. Não tinha Jesus no coração, então ele só disseminava aquilo que ele via. Mas se você, servo de Deus, desse testemunho mais do que você realmente deveria dar, fizesse além do que é esperado, eu tenho certeza que esse tipo de pessoa, quando chegasse aqui, ia ser impactado por uma comunidade que vive de fato Jesus de forma sincera e verdadeira, de forma alegre, de forma que impacta. Amados irmãos, nós fizemos a EBF lá na igreja há pouco tempo. Quem sabe o que é EBF aqui? Levanta a mão. Escola Bíblica de Férias. Aí, irmãos, na semana da EBF, eu tive um surto psicótico. Aí eu falei para minha esposa assim, vou me vestir de palhaço. Aí ela, show, bora, vai ficar bom, vai ficar legal. Falei, como é que a gente faz? Aí liguei para um amigo que é pastor, que tinha uma calça de palhaço, ele falou, não vai dar para emprestar não, que eu vou usar. Falei, caramba, e agora? Fomos para Alcântara, comprei um tecido de palhaço lá, mandei para minha mãe, que é costureira, minha mãe costurou a calça, fizemos lá um detalhe maneiro, comprei uma touca, uma peruca, comprei um nariz de palhaço, Jéssica já tinha as tintas, pronto, chegamos lá na igreja, brotou o palhaço Vino. Palhaço Vino. Vi de vida e o no de nova. Vino. O nome do palhaço já é evangelístico, propositalmente. Meu irmão, não me pergunte de onde eu tirei isso. Eu sei que ela me perguntou pelo WhatsApp, eu estava no trabalho, qual vai ser o nome do palhaço? Eu falei, rapaz, não pensei nisso não. Aí eu pensei assim, tem que ser evangelístico, para eu poder explicar o nome do palhaço para as crianças e já evangelizar as crianças. Aí eu pensei, Vino, vida nova. Aí bateu certinho, porque a camisa que eu usei foi a camisa de batismo, aquela assim, eu mergulhei nas águas para uma nova vida, uma vida nova, pronto, bateu certinho, cara. Aí eu usei essa camisa, usei a roupa de palhaço por cima. Irmãos, o negócio tomou uma proporção tão maravilhosa, tão tremenda, as crianças amaram, as crianças ouviram o evangelho, irmão, de uma forma criativa, e pode perguntar para qualquer criança que participou da EBF lá, qual é o nome do palhaço? Eles vão dizer, Vino. Por que Vino? Vida nova. Todos eles vão saber explicar. Porque a gente contou a história do palhaço Vino, que vivia triste, para baixo, sem um propósito na vida, sem uma missão. Ele vivia longe de Jesus, mas um dia ele conheceu um amigo. E as crianças, é Jesus! Sim, é Jesus! E o palhaço já todo feliz. Irmãos, a ideia era impactar a vida das crianças e evangelizar as crianças. Mas quando terminou a EBF, pelo menos uns 3 irmãos vieram até mim chorando para falar, pastor, de onde vem essa alegria? De onde vem essa alegria, pastor? Porque eu já fico feliz demais de ver o irmão servindo aqui, pregando, coisa maravilhosa, mas de onde vem isso? O senhor se vestiu de palhaço aqui, ficou com as crianças, eu nem reconheci o senhor, e sua esposa trabalhando, servindo, sua irmã, e o pessoal aqui com alegria, os jovens envolvidos. Pastor, o que é isso? Eu falei, a fonte é Jesus. A fonte é Jesus, meu irmão. Aí ela chorava, ela falava, pastor, pode contar comigo. Todas as vezes que tiver EBF aqui, todas as vezes que tiver não sei o quê, uma irmã idosa já. Irmãos, a alegria do Senhor impacta outras vidas. Então para de ficar desanimado, para de achar que você não é capaz, para de achar que você não é ninguém.
Você faz parte dessa obra, você faz parte desse exército de Cristo. Então, assuma o seu lugar nas fileiras dessa guerra e para de se esconder. Servir ao Senhor com alegria e apresentável diante dele com cântico, não com murmuração, não com reclamação. Ô Pai, entrai por essas portas com ação de graças e com hinos de louvor render-lhe graças, bendizei o nome do Senhor, fale bem da sua igreja, fale bem do seu povo, fale bem da família cristã na qual você faz parte. Pare de murmurar e reclamar, meu irmão, porque não adianta evangelizar famílias lá fora e aqui dentro da igreja você não ama a sua igreja, eles também não vão amar. E que tristeza será se um novo crente ter que te ensinar a ser cristão. Eu tive a tristeza, na minha época, quando eu me converti, de ter que fazer isso. Com menos de 1 ano de convertido, eu me tornei líder dos jovens. E alguns que já estavam há 10 anos ficaram com inveja, chateados, porque não foram nomeados líderes. Eu falei, meu irmão, toma aqui, pode ser. Não quero, não sei o quê. Eu não estou entendendo então. Por que o irmão está chateado comigo? Foi você mesmo que votou para eu ser líder dos jovens. Eu nem batizado nas águas era ainda, irmãos. Ninguém quis, ninguém queria. E aí a gente tem que pegar uma juventude quebrada, toda zoada, para restaurar, para transformar. E quem era o líder? Um novo crente. Para mim isso é uma vergonha. Para mim isso é uma vergonha. E olha que o líder era eu. Eu só sabia o que era liderança, porque o Senhor já tinha um chamado, um propósito na minha vida desde cedo, então foi tudo muito rápido, foi uma avalanche, sabe? Mas isso é uma vergonha. Como pastor hoje, de uma igreja, eu nunca deixaria um novo crente de 8 meses de conversão ser um líder de jovens. Você deixaria, pastor Max? Deixaria? Deixaria, meu irmão? Eu não deixaria. As chances desse irmão morrer na fé é muito grande. Quantas foram as pressões? Igreja do Senhor, maior está dentro de vocês, maior que está em nós do que o que está no mundo. Então, valorize essa comunhão. Valorize a igreja do Senhor Jesus. Seja igreja com alegria. A palavra de Deus diz em João capítulo 12, versículo 26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Você precisa seguir Jesus. Mas tanta gente hoje acha que servir a Jesus, seguir Jesus é ser próspero. É ter uma casa boa, é ter um carro bom, é ter um bom emprego, é ter uma roupa nova. Meu irmão, isso sim acontece com as nossas vidas, sim. Não é pecado. O pecado está em você só buscar a Cristo por isso. E achar que Cristo, ele é uma fonte de riquezas que passam, que são passageiras. A Bíblia diz que eu e você não devemos ficar correndo atrás de riquezas que passam. Onde a traça pode destruir e o ladrão pode roubar. Mas ao contrário disso, ame ao Senhor e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tanta gente perde tempo com coisas passageiras. O servo do Senhor deve saber que o seu mestre não tem onde inclinar, onde repousar a sua cabeça. As raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Romanos 12, versículo 10, a Bíblia diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Então, meus amados irmãos, prefiram honrar aqueles que estão ao seu lado, prefiram amar, prefiram servir. Amor fraternal é um amor entre irmãos. É um amor puro que desce dos céus através de Cristo Jesus, uma água viva que jorra entre nós. Se eu e você formos de fato servos genuínos de Cristo, água viva jorra de nós. Olha o que diz aqui em João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Flui rios de água viva de você, meu irmão? Flui ou não flui? Porque a Bíblia não me dá opção. Quem crê no Senhor Jesus, se você crê no Senhor Jesus, é necessário, precisa fluir de você água viva. Se isso não acontece, você não acredita de fato em Cristo Jesus.
Faça uma avaliação de você mesmo. E quando eu digo fluir água viva de você, o mínimo é você ser feliz na obra de Deus. O mínimo é você frutificar na obra de Deus, seja lá como for, mas frutificar. E dar frutos é necessário para aqueles que servem de fato ao Senhor. Porque aquele que não dá fruto, irmão, a Bíblia diz que ele é cortado e lançado ao fogo. A nossa fonte é Jesus. E através dele nós fluímos rios de água viva. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quem aqui de vocês tem dons e talentos? Levanta a mão. Não é possível, gente. O que está acontecendo com essa igreja? Dons e talentos, meu irmão. Quem aqui sabe lavar uma louça? Levanta a mão. Olha só, começou a melhorar. Quem aqui sabe pegar uma vassoura e varrer um chão? Levanta a mão. Olha aí, ó. Quem aqui já fez uma pintura num papel? Uma pintura no papel? Levanta a mão. Pegou ali a tinta guache, um pincel, fez um... Na parede. Irmãos, dons e talentos. Talvez você não saiba ainda quais são seus dons e talentos, porque você não experimentou fazer. Você não experimentou fazer. Eu vou contar para vocês aqui rapidamente a história do Guilherme. O Guilherme foi um camarada que entrou na minha família porque ele começou a namorar minha irmã. Quando eu conheci o Guilherme era um crente de banco. Era aquele camarada que sentava ali, vinha quando dava para a igreja, sendo apertado o tempo inteiro pela minha irmã. E ela pressionava ele, tem que servir, você tem que dar fruto, cara, que isso, não é ser crente não, sentar em banco, ficar ouvindo culto, não é ser crente não, vamos lá. E ele, pô, calma aí, cara, eu sou cristão, sou batizado, isso é aquilo, meus pais são diáconos, e pá. Irmãos, Guilherme passou por um vendaval na vida dele, tão grande, ele bateu lá na porta de casa e falou assim, pastor, preciso da sua ajuda. O bicho está pegando na minha vida e eu não sei o que fazer. E chorava, e eu fui dando direção para Guilherme. Falei, cara, acorda, mano, acorda. Tu precisa se converter, cara. Você precisa se entregar para Cristo. E preguei o evangelho para ele. Pastor, mas não era um salvo? Quem crê em Jesus tem que o quê? Jorra o quê dele? Rios de água viva. Eu não vi isso na vida do Guilherme. Falei, Guilherme, você precisa aceitar Cristo, você precisa se entregar para Ele de fato, você precisa conhecê-lo de fato. Irmãos, Guilherme começou a entender aquilo, eu dei um desafio para ele, cara, tu vai ler o Evangelho de João, todinho, vai escrever uma resenha e vai me entregar. Guilherme foi para dentro, queria solução para o problema dele, foi para dentro, leu o Evangelho, preparou a resenha, me entregou, falei, cara, ficou tão bom, Guilherme. Você aceita dar aula lá na EBD dos jovens no domingo que vem? Não, daqui a um mês. Ele falou assim, caraca, nunca dei aula na minha vida. Sempre fugi de apresentação de trabalho na escola. Eu falei, Guilherme, eu te desafio, meu amigo. Vou conversar com o nosso pastor e ele vai, se ele autorizar, você vai. Ele, tá bom, pastor, tá bom. Fui lá, conversei com o meu pastor na época. Pastor Jair, ó, vou pegar o Guilherme, vou colocar ele para dar aula lá e tal. Aí eu estou discipulando ele, estou caminhando com ele, ele vê lá, hein, Johnny? Vai devagar, hein? Eu falei, não, tá bom, pode deixar que eu vou supervisionar. Irmãos, Guilherme foi, aceitou o desafio, tudo certo, chegou lá na aula. Irmãos, ele deu uma aula excepcional. Coisa maravilhosa, irmãos. Quando terminou a aula, eu falei, Guilherme, foi a tua primeira aula na vida de EBD? Nunca deu aula? Ele, nunca dei. Falei, como você se sentiu? Ele falou, pastor, amei dar aula. Pronto, descobri um dom e talento. Resumo da história, irmãos. Hoje Guilherme me acompanhou, eu saí daqui dessa igreja, fui para lá, ele me acompanhou. Hoje ele é um dos líderes de jovens. Guilherme hoje é professor da EBD dos jovens, da nossa igreja. É o único professor da EBD dos jovens da nossa igreja. Guilherme hoje toca baixo na igreja, ele aprendeu a tocar baixo, esse ano mesmo. E já está tocando no Ministério de Louvor. Guilherme hoje canta no Ministério de Louvor, ele é um dos ministros de louvor da nossa igreja.
Guilherme hoje é o líder da mídia da igreja. E se bobear, eu estou esquecendo de algumas coisas ainda que ele faz. Ele prega, irmãos. Tem isso também que eu esqueci. Que foi um outro desafio que eu dei para ele. Ele aceitou, chorava igual criança na primeira vez que ele pregou. Irmãos, era um cara que não fazia nada para Cristo. Chegava no banco, sentava, ia embora, entrava vazio, saía vazio, e a vida dele era assim. Mas ele escolheu viver para Cristo, e quando ele escolheu viver para Cristo, aí, meu amigo, rios de água viva jorram de você. O que você está esperando, cara? Se você está vivendo como Guilherme vivia lá atrás, procure um líder, procure um irmão no qual você olha para ele na igreja e fala assim, cara, eu queria ser igual esse cara. Eu queria servir a Jesus igual ele serve, cara. Assim como ele é imitador de Cristo, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Irmãos, vocês precisam valorizar o discipulado, porque a missão da igreja é o quê, irmão? É fazer discípulo. É ensinar a outros o que Jesus te ensinou. E certamente você aprendeu isso com outro cristão mais experiente. E ser mais experiente e sábio não significa que esse irmão é mais velho do que você em idade. Porque se isso valesse, eu não seria o pastor da igreja a qual eu sou hoje. Porque eu tenho que exortar e ensinar irmãos de 80 anos a serem cristãos. E eu com 30 anos. Amados, então não ache, não pense que você é velho demais para servir ou novo demais para ser um líder ou um servo do Senhor de excelência. Não pense isso. Hoje eu tive o privilégio de escutar a irmã Odisseia, com 72 anos de idade, vestida de índia, membro da nossa igreja, lá no púlpito pregando, falando da sua viagem missionária que ela fez esse ano para a Bahia, onde ela foi numa tribo indígena para evangelizar, junto com um grupo de pastores e pastoras e missionários. 72 anos de idade. Não tem dinheiro, não tem muita saúde, mas tem alegria em servir. Ah, meu amado, se você crê em Jesus, você tem rios de água viva. Esses rios precisam fluir e outras pessoas precisam beber dessa água. Ela fala, pastor, se eu parar de servir, eu vou morrer. Eu morro, porque acabou meu propósito, acabou minha missão. Às vezes ela doente, sabe, a saúde debilitada. Ela falava assim para Jéssica, irmã Jéssica, não me tira do ministério infantil não. Dá uma reduzida na escala, mas não me tira não, porque eu não posso parar de servir ao meu Senhor. Cara, coisa maravilhosa, irmãos. Não pense, os irmãos, que ela não tem defeito, ela tem defeitos. Mas ela sabe dos defeitos dela, ela procura melhorar. E a vida em santidade, irmãos, é um processo. Pastor Johnny erra também. O capeta vem, às vezes esfrega na minha cara meu erro, para poder me desestabilizar, me desequilibrar. Sabe que eu olho para ele e falo? A santidade é um processo. Eu vou vencer essa área que eu sou fraco. Eu estou vencendo essa área que eu sou fraco. E isso vai ser uma constante em nossas vidas, irmãos. Todo momento, a todo tempo, você que é servo do Senhor vai precisar melhorar e amadurecer uma área da sua vida. Ah, meu Pai. Rios de água viva fluirão de você. Eu profetizo sobre a sua vida essa noite. Rios de água viva sobre a tua vida. Quem serve a Jesus precisa segui-lo, precisa servi-lo, precisa ser exemplo. Igreja do Senhor Jesus, você precisa amar aqueles que estão lá fora, mas antes você precisa amar quem está aqui dentro. Se tem gente doente do seu lado, a culpa é sua. A culpa é sua porque você não está observando os doentes do seu lado, os enfermos do seu lado. Você não está trazendo para perto, para poder cuidar, para poder zelar. Se essa igreja aqui diminuiu a quantidade de membros, de irmãos, foi porque você, ovelha, não está gerando outra ovelha. Porque pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é outra ovelha. Nós, pastores, cuidamos de vocês, zelamos por vocês, orientamos, damos direção, cuidamos. A gente até às vezes alcança outras ovelhas, mas se ficar só na gente não vai fluir. É vocês que saem pelas ruas falando, olha, vamos servir a Jesus, porque eu tenho pastor, eu tenho uma igreja que ama Cristo, eu tenho irmãos que são servos genuínos do Senhor.
Esses dias eu estava no Somos Um da nossa igreja. Toda quarta-feira a gente se reúne lá numa roda para falar de Jesus. A gente pega versículo por versículo e vai lendo e vai disseminando a palavra e vai destruindo as heresias. É uma bênção. O povo vai se entregando, vai falando o que peca, o que faz de errado. Aí eu, opa, vamos pro gabinete. Quase caindo aqui, né, meu irmão? Aí, teve uma irmã que falou assim: pastor, eu estava na faculdade essa semana, aí teve uma abençoada lá, que falou que provavelmente quem tacou fogo naquele museu lá foi um crente. Olha, pastor, me subiu um fogo assim, um negócio, me deu vontade de dar uma pedrada nela na hora. Falei, rapaz, tem um monte de gente lá que gosta de dar pedrada, entendeu? Uma pedrada nela. Falei, que isso, minha irmã? Mas eu me controlei, pastor, não falei nada, fiquei na minha. Eu falei, minha irmã, tenha paciência. O que você deveria dizer, sabe o quê? Infelizmente, minha querida, realmente existem muitos exemplos péssimos, ruins mesmo, no nosso meio. Mas em que meio não existe? Mas eu conheço uma igreja, um povo que serve a Jesus. Você precisa conhecer nossa igreja, você precisa conhecer a mim, você precisa caminhar comigo. Eu vou te ensinar o que é ser uma serva de Cristo, vou te ensinar o que é ser um crente genuíno do Senhor Jesus. Aí ela ficou olhando para mim assim, ela, pô, pastor, na próxima vez eu faço isso. Eu falei, é por isso que eu estou te contando. Mas você precisa ter autoridade para isso, viver Jesus. E quando isso acontecer, você saberá o que responder. Essa raiva sua pode até acontecer de você sentir, mas você logo vai pedir, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, porque toda vez que alguém falar sobre o crente, sobre Jesus, é uma porta que Deus está abrindo para você fazer discípulos. Cara, às vezes eu fico pensando, saio de casa e penso, cara, Senhor, me dá uma oportunidade de falar do seu amor hoje. Me dá uma chance de falar do Senhor hoje. Se alguém falar mal de igreja na minha frente, já vai ser uma porta. Se alguém fizer alguma besteira, já vai ser uma porta. Se alguém chegar e confessar algum pecado assim, falar, oh, hoje eu traí minha mulher, já é uma porta para o seu evangelho entrar. Me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. Irmãos, teve um dia que eu tive que aconselhar meu chefe. E ele falando, desabafando, falando mal da mulher dele. Tem tanto tempo já que eu não falo com ela, estou vivendo um problema sério, a gente vai separar, aquela coisa toda. E ele falando da frente de todo mundo. Eu fui lá, peguei um papel, escrevi 3 conselhos para ele, botei versículo bíblico do lado. Peguei o papel e falei assim, chefe, e todo mundo rindo dele, zoando ele, aquela coisa toda. Chefe, vem cá. Ele, fala, Johnny. O senhor aceita 3 conselhos? Ele olhou para mim assim. Eu estou desesperado, cara. Eu aceito. Aí eu peguei o papel, dobrei. Toma. Pratique isso. É o que a Bíblia diz para a gente fazer. Ele foi lá e fez, irmãos. Um mês depois ele veio conversar comigo. Falou, Johnny, falar contigo aqui. Aí ele me tirou do meio da galera, me levou para fora. Aí ele, cara, os 3 conselhos que você me deu, eu consegui fazer 2. Um eu não consegui porque eu não tinha clima. Que era esse aí que ele não conseguiu, era orar com ela antes de ter a DR. Ele falou, não tinha clima, mas depois que tudo se resolveu, eu consegui orar com ela. Ele falou, cara, a lágrima descia, irmãos. Eu quero te agradecer por esses 3 conselhos. Salvaram o meu casamento. Irmãos, a partir daquele momento, o olhar dele mudou para mim. A visão que ele tinha mudou. O homem agora para escutar. O cara agora até fica me seguindo nas redes sociais para ver o que eu posto. Curte, às vezes comenta, me manda coisa no privado. É meu chefe. Rios de água viva. Se você pedir ao Senhor uma oportunidade, Ele vai te dar. E você fará aquilo que Ele te deu como missão para exercer. Eu quero finalizar a mensagem dessa noite com 3 louvores. Eu quero pedir para que você fique de pé e adore ao Senhor comigo. E que nesse tempo de louvor você faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Como está a sua vida hoje? Como está a sua caminhada hoje com Jesus? Na sua vida jorra rios de água viva? Ou na sua vida tem sido um deserto seco e angustiado? Cheio de problemas, cheio